Bom, agora a gente já vê outro tecido, tá? Então a gente viu o tecido epitelial, vimos o que é tecido, depois vimos o que é tecido, né, o que é tecido epitelial. Agora a gente vai ver então o tecido conjuntivo, tá? Que é outro tipo de tecido. E por enquanto, né, aqui por hoje, a gente vai parar nesses 2 tecidos, epitelial e conjuntivo. Quais são as funções aí do tecido do tipo conjuntivo? Então ele tem várias funções, tá? Então ele pode aí unir e sustentar os órgãos do corpo aí, como músculos e ossos. Ele é um tecido relacionado à defesa do organismo, também relacionado ao transporte de substâncias. É um tecido aí relacionado à reserva energética, ao suporte e apoio também ao tecido epitelial. E também é uma proteção e contenção aí de órgãos internos, tá? Bom, as células aí no tecido conjuntivo, né, diferentemente do tecido epitelial, que eram células justapostas, né, eram células aí bem juntinhas uma das outras, aqui no tecido conjuntivo as células estão afastadas umas das outras, tá? E o espaço que é preenchido, o espaço entre elas, né, é preenchido aí pelo que a gente chama de matriz extracelular, tá? E é um tecido que possui grande quantidade de vasos sanguíneos e terminações nervosas, né? Se a gente for aí relembrar um pouquinho sobre o tecido epitelial que a gente acabou de ver, o tecido epitelial era um tecido que não tinha vasos sanguíneos, né? Ele era vascular. Já o tecido conjuntivo é diferente, então as células são mais afastadas, ele já tem vasos sanguíneos e terminações nervosas nele, tá? Tudo mais. E como foi o tecido epitelial, aqui o tecido conjuntivo também é classificado em 4 tipos, né. Eu tenho o tipo adiposo, cartilaginoso, ósseo e sanguíneo, tá. Começando aí pelo tecido conjuntivo do tipo cartilaginoso. Ele é mais conhecido aqui como cartilagem e é um tecido rígido, mas porém é um rígido e flexível, tá, ao mesmo tempo. As células que formam esse tecido são chamadas de condrócitos. E, né, eu comentei com vocês agora há pouco, que o tecido conjuntivo, ele é um tecido aí que é irrigado por vasos sanguíneos e nervos. Mas no caso do tecido conjuntivo, tecido cartilaginoso, né, do tecido conjuntivo do tipo cartilaginoso, né, ele não tem vasos sanguíneos e nervos. É uma exceção à regra, toda regra tem sua exceção, né. Nesse caso aqui é uma exceção à regra, o tecido cartilaginoso não tem vasos sanguíneos e nervos, tá. Por conta disso, por conta dessa questão, a função do tecido cartilaginoso é sustentar alguns outros tecidos. Então, ele é um tecido aí que relaciona muito a formação e crescimento dos ossos. Ele também auxilia no deslizamento de ossos, né? Porque no nosso corpo os ossos não são grudados com o osso, né? Não, tem um tecido aí entre os ossos do nosso corpo que ajuda os ossos a deslizarem um no outro, né? Esse tecido é o tecido cartilaginoso. E também ele ajuda na absorção de impacto, tá certo? A cartilagem, né, o tecido cartilaginoso, então ele é encontrado aí entre os ossos, né? Também é encontrado aí no nariz, tá? Na orelha externa, na traqueia, na coluna vertebral e vários outros locais aí, certo? Então aqui, né, ó, comentei com vocês, né, os nossos ossos, eles não estão grudados um com o outro, né, eles têm cartilagem no meio deles, justamente para absorver impacto e para ajudar no deslizamento entre eles. Então aqui a nossa coluna vertebral, tá, entre os ossinhos da coluna vertebral, tem cartilagem, para quê? Para ajudar no impacto aí, tá? No joelho, né, também a mesma coisa, tá certo? Tem tecido cartilaginoso entre os ossos do joelho. Mesmo no cotovelo, né, essa partezinha aqui de dobra do cotovelo, ó, tá? Eu também tenho tecido cartilaginoso aqui, tá certo? Para ajudar, né, no deslizamento dos ossos aqui, tá? Também tem tecido cartilaginoso na orelha, né, se vocês pegarem aqui a orelha é molinha, né, é feita de puramente cartilagem. Meu nariz também, né, bem molinho, porque é totalmente feito de cartilagem, tá. Alguns animais aí, eles têm o esqueleto inteirinho de cartilagem. A gente tem algumas partes do corpo feitas de cartilagem, mas alguns animais têm todo o esqueleto feito de cartilagem. É o caso aí dos chamados peixes cartilaginosos, como os tubarões, as arraias, os cações, tá. O esqueleto desses animais é tudo feito de cartilagem,
tá certo? Bem, outro tipo de tecido conjuntivo é o tecido ósseo, né? E no nosso caso, é o principal constituinte do nosso esqueleto, tá? Então ele tem a função aí de proteger nosso esqueleto, né? Tem a função de proteger e sustentar alguns órgãos e também dar apoio aí aos músculos, tá? O tecido ósseo, ele também está envolvido aí na produção de células sanguíneas. E é um bom também, né, depósito aí de cálcio, né? Já que o tecido ósseo ele tem bastante cálcio na sua constituição, tá? A falta de cálcio nesses tecidos provoca uma condição que a gente chama de osteoporose. É quando os ossos ficam mais fraquinhos e quebradiços. Isso aí com a idade, né? Porque com a idade a gente vai perdendo o cálcio. Então tá aqui, né? Esse tecido ósseo ele pode ser tanto compacto como esponjoso, tá certo? O compacto tem as células um pouquinho mais justinhas, mais afastadinhas uma da outra, né? Juntas, mas mais juntinhas mesmo, enfim, né? Mas lembrando que não é tão juntinha quanto no tecido epitelial, porque isso aqui é um tecido conjuntivo. E o tecido esponjoso parece uma esponja mesmo, né? Tem carinha de esponja aí, tá? Mas ambos são tecidos ósseos aí. Outro tipo de tecido conjuntivo é o tecido adiposo, tá? Então, aqui as células do tecido adiposo são chamadas de adipócitos, tá? São as células de gordura. E as células de gordura geralmente vão se encontrar abaixo da minha pele e também está disposto aí em volta de muitos órgãos, tá? Justamente para absorver também impacto aí. Função, né, dele, né? Fornecer energia, então as células de gorduras adipócitas são uma grande reserva energética para o nosso corpo. Também atua como isolante térmico, então as células de gordura ajudam a diminuir a perda de calor para o ambiente, né? Então não perco tanto calor assim para o ambiente. E também ajuda na proteção contra choques mecânicos, tá? Bem, por exemplo, a pele humana aqui, né? A pele humana, ela é feita de basicamente 3 tipos de tecido. O tecido epitelial, tá certo? Aqui mais a superfície externa, né? Um tecido conjuntivo aí, tá certo? Do tipo, cartilaginoso mesmo, tá? Abaixo aqui, né, da epiderme. E mais bem abaixo da nossa pele, eu tenho uma camadinha de gordura, tá certo? Tecido conjuntivo do tipo adiposo, tá certo? Tem uma camadinha de gordura aí. Bem, como, né, ele funciona como isolante térmico, tecido adiposo, alguns animais que moram em região fria têm uma camada espessa de gordura sobre a pele, que ajuda eles a enfrentar as temperaturas baixas desses lugares, né? Então, o urso polar, a morsa, focos, cães marinhos, esses animais aí têm uma camada grande aí de gordura sobre a pele para auxiliá-los aí a enfrentar as temperaturas baixíssimas desses lugares, tá? Por fim, né, o último tipo de tecido conjuntivo é o tecido sanguíneo, que é o tecido que constitui o nosso sangue, tá? E esse tecido é formado por 3 tipos de células: as hemácias, os leucócitos e as plaquetas. As hemácias formam aí a parte do sangue chamada de glóbulos vermelhos. Os glóbulos vermelhos são responsáveis pelo transporte de oxigênio e gás carbônico pelo corpo. Já os leucócitos, né, eles fazem parte, da parte branca aí do sangue, são os glóbulos brancos, né, que vão atuar mais na defesa do organismo, defesa contra micro-organismos do organismo, tá? E por fim, as plaquetas, elas ajudam aí na coagulação do sangue, evitando aí o sangramento, tá? No sangue, né, o sangue ainda, né, é formado, esse tecido sanguíneo, ele é formado lá nos ossos, né, em alguns ossos aí, em alguns tecidos ósseos, como o fêmur e a coluna vertebral, certo? De maneira geral, o sangue ele transporta substâncias, gases e nutrientes. Uma pessoa adulta, ela tem aproximadamente 5 litros de sangue em seu corpo, que ficam circulando, né, para lá e para cá aí levando nutrientes, gases, né, fazendo a proteção aí, né, do nosso corpo.
Então aqui tá, tem aqui um capilar sanguíneo, um vaso sanguíneo, né, e dentro desse vaso sanguíneo passa obviamente sangue, dentro desse sangue tem as suas várias células, os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos, as plaquetas, tá. E, além do mais, né, dentro de alguns ossos, né, onde é produzido esse tecido sanguíneo, né, esse tecido sanguíneo ele é produzido dentro de alguns ossos, como fêmur e coluna vertebral, numa região chamada de medula óssea, aonde tem algumas células aí que vão se transformar, tá, em células do sangue, hemácias, leucócitos ou plaquetas aí, certo? Então por hoje é só, tá? Vamos voltar lá para a aula virtual novamente, pra gente fazer um esquema geral aí do entendimento aí da aula, tá certo?